E aí, já parou para pensar que a forma como a gente se comunica pode ser a chave que abre ou que fecha portas gigantescas na nossa vida? Hoje a gente vai desvendar uma arte que é milenar, mas ao mesmo tempo super atual, a retórica. E calma, não é nada daquele papo acadêmico complicado. A ideia aqui é ver a retórica como uma ferramenta prática e poderosa para o nosso dia a dia. Bom, vamos começar com um dado que, olha, é de cair o queixo. Uma pesquisa super famosa da UCLL revelou uma coisa impressionante sobre o impacto da nossa comunicação. Se liga só nesse gráfico. Apenas 7% de todo o impacto vem do conteúdo, ou seja, das palavras que a gente usa. É isso mesmo, só 7%. A maior parte, 93%, vem de como a gente fala. Desses, 38% vem da nossa expressão vocal e incríveis 55% da nossa expressão corporal. E isso muda completamente o jogo, né? Fica claro que o nosso corpo e a nossa voz muitas vezes falam bem mais alto que as nossas palavras. Tá, então o que é essa tal de retórica, afinal? Sendo bem direto, é a arte de falar bem. É aquela habilidade de se comunicar de uma forma clara, eloquente e, o mais importante, que funciona. Não tem nada a ver com usar palavra difícil ou tentar enrolar os outros, viu? É sobre organizar o pensamento e conseguir expressá-lo da maneira mais impactante que der. Então, nosso roteiro para hoje é esse. A gente vai entender o poder da comunicação, buscar umas lições com os mestres da antiguidade, ver como nosso corpo e a nossa voz já falam por si sós e, para fechar, como dominar a mente e aquele medinho básico. Bora lá? Para dominar essa arte, o melhor caminho é voltar no tempo, ir lá nas raízes, para entender de onde tudo isso veio e por que continua tão poderoso depois de tantos séculos. Essa preocupação em se expressar bem não é modinha, não. Ela nasceu lá no século V a.C., na Grécia Antiga. Foi lá que filósofos geniais como Aristóteles começaram a organizar essa arte, a criar um método. E depois, oradores como Cícero, lá em Roma, levaram a coisa toda a um outro nível. Ou seja, é um conhecimento que foi testado e aprovado por milênios, literalmente. E olha só, falando nele, a obra Arte Retórica do Aristóteles é, até hoje, um dos pilares de tudo que a gente sabe sobre o assunto. O que ele fez foi simplesmente genial. Ele pegou a persuasão, que parecia ser um dom, um talento de nascença, e transformou num sistema, um método que qualquer pessoa poderia estudar, aprender e aplicar. E esse sistema se apoia em 5 pilares bem definidos, desde a invenção, que é a descoberta dos argumentos, até a pronunciação, que é a entrega final. Pensa na invenção como o brainstorming das ideias principais. A disposição é como a gente organiza essas ideias numa sequência lógica. E por aí vai. Dominar essas etapas é o que constrói uma comunicação de impacto de verdade. Agora sim, vamos para a parte que tem o maior peso. Lembra do gráfico do começo? A comunicação não verbal. É tudo aquilo que a gente diz sem usar uma única palavra. E o ponto de partida é a postura. Ela é a fundação da confiança. Quando estamos de pé, a dica de ouro é equilibrar o peso do corpo nos quadris e manter a coluna ereta, sabe? Como se um fio invisível estivesse puxando a cabeça para cima. Se estiver sentado, o truque é manter o tronco um pouquinho para frente, sem encostar totalmente na cadeira. São ajustes pequenos, mas que comunicam na hora. Intenção, interesse e segurança. E os gestos? Bom, aqui a gente tem que fugir dos extremos. Um extremo é não gesticular nada, ficar com o corpo travado, o que passa uma imagem de desconforto total. O outro é gesticular demais, que aí parece descontrole. Os gestos que funcionam são os intencionais, aqueles que a gente usa para dar ênfase numa palavra importante ou para desenhar no ar o que estamos dizendo. Eles dão força e clareza para a mensagem. E claro, o nosso rosto. Ele é o centro das atenções. É muito comum numa situação de tensão a gente franzir a testa ou apertar os olhos, e isso pode passar uma mensagem totalmente errada. O segredo é buscar uma harmonia entre o que os olhos dizem e o que a boca diz, para que o rosto transmita exatamente a emoção que a gente quer passar. Certo? Corpo alinhado? Vamos agora para o segundo elemento mais poderoso da nossa comunicação, a nossa voz. Ter uma boa dicção é essencial. E a melhor notícia é que isso se treina. Ler em voz alta para se ouvir, sabe? Pronunciar as palavras com calma, sem atropelar as sílabas, ajustar o volume para o lugar onde se está e, principalmente, variar o tom da voz. Ninguém merece uma fala monótona. São práticas simples, mas que fazem uma diferença absurda na clareza do que é dito. Que tal um exercício rapidinho? Trava-línguas são ótimos para isso.
A ideia é simples. A gente começa lendo devagar, em voz alta, e vai aumentando a velocidade aos poucos. É um verdadeiro exercício de musculação para a fala que ajuda muito a articular melhor as palavras. Agora, uma técnica um pouco mais avançada. A forma como a gente enfatiza a sílaba tônica muda completamente a mensagem. Para passar uma ideia de razão, de firmeza, a gente fala a sílaba de forma curta e forte. A importância da oratória. Agora, se a intenção é gerar emoção, conexão, a gente prolonga um pouquinho a sílaba. É muito bom estar aqui. É uma ferramenta sutil, mas super poderosa para modular a nossa fala. Beleza, já temos as ferramentas externas, o corpo e a voz. Mas nada disso adianta muito se a gente não vencer a batalha que acontece aqui dentro, o medo de se expor, de falar. Ah, essa é a grande pergunta, não é? Aquele frio na barriga, a mão gelada, a voz que some. Como é que a gente lida com isso? A resposta não é tentar acabar com o medo, porque isso é quase impossível. O pulo do gato é aprender a gerenciar esse medo. E existem estratégias bem concretas para isso. A primeira e mais importante: domine o assunto. A confiança vem de saber do que se está falando. Depois, treine. Ensaiar diminui a tensão. Ter um roteirinho com começo, meio e fim organiza a mente. Controlar a respiração acalma o corpo. E, acima de tudo, a prática. É a prática que constrói a confiança de verdade. E no final, o ponto central é exatamente este. Fala bem não é um dom que cai dos céus, é um condicionamento. Pensa que é como aprender a tocar um instrumento, ou praticar um esporte. É uma habilidade que a gente desenvolve com estudo, com técnica e principalmente com muito, muito treino. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Vale a pena pensar um pouco. A forma como nos comunicamos hoje, ela está nos ajudando a chegar onde queremos? Ela nos aproxima das pessoas, dos nossos objetivos? Ou será que, sem querer, ela acaba nos afastando? Porque, no fundo, dominar a arte de falar bem é isso. É tomar as rédeas da própria narrativa.